cumprimentar o ministro Tarcísio, o presidente Robson, o senador Wellington e o deputado Arnaldo Jardim. Como eu tenho poucos minutos, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro ponto é que a nossa nação, o país, o Brasil, ele vai enfrentar agora, nos próximos anos e décadas, 3 grandes questões. O problema do crescimento, a questão da desigualdade e a questão fundamental da sustentabilidade. Eu vou focar nesse momento na questão do crescimento. O nosso PIB potencial, ou seja, o potencial de crescimento sustentado, não inflacionário, hoje está da ordem, de acordo com os nossos cálculos, em torno de 1,3%, 1,4%. Obviamente, é muito baixo para o nosso país, não dá conta das nossas necessidades. Você avançar, você impulsionar, ampliar esse PIB potencial, depende fundamentalmente de ganhos de produtividade. Ganhos de produtividade, na nossa perspectiva, pelo menos, serão impulsionados ao longo dos anos por meio de mais educação, maior grau de integração da nossa economia no mundo, né? As cadeias globais de valor de bens e serviços crescentemente, mas também de investimentos em infraestrutura. Nas nossas contas, os investimentos em infraestrutura, nos primeiros 10 anos, ou seja, nessa década, são, na realidade, para impulsionar a produtividade, impulsionar o nosso PIB potencial, o elemento determinante. Se nós conseguirmos ampliar os investimentos em infraestrutura da ordem de 0,3% do PIB ao ano, ou seja, ampliar na ordem de 25 bilhões ao ano, nós vamos conseguir ampliar o PIB potencial até o final dessa década em 0,5%. Se o nosso PIB potencial está em torno de 1,3%, 1,4%, um ganho de 0,5% é enorme para qualquer fim e sob qualquer parâmetro, sob qualquer critério. Então, esse é um grande desafio. Nós ampliarmos os investimentos em infraestrutura de uma forma sistemática nesse governo e nos próximos governos, de tal maneira que nós cheguemos a algo em torno de 4% do PIB. Em 2021, esse ano, nós estamos estimando os investimentos da ordem de 136 bilhões de reais, ou, de acordo com o PIB nominal de 8,3 trilhões, algo em torno de 1,62% do PIB. O ano passado foi o ponto mais baixo, estamos recuperando esse ano, e nós estamos também projetando que o ano que vem nós vamos ampliar esses investimentos, inclusive com participação do PIB. Então, esse é o desafio. Nós estamos investindo hoje em torno de 1,62%, necessitamos chegar em torno de 4%, logo temos que ampliar esses investimentos de uma forma sistemática em termos de 0,3% ao ano. Qual o último ponto? Qual é a agenda mínima? Mais além do que o presidente Robson já mencionou, que o ministro Tarcísio está perseguindo, o governo vem perseguindo, no sentido de ampliar as concessões, impulsionar as concessões, ter um pipeline, ter uma carteira robusta de concessões nos diferentes segmentos. Qual é o mínimo minimoro para nós empurrarmos os investimentos em infraestrutura? Primeiro, e já foi mencionado pelo presidente Robson, ampliar o grau de segurança jurídica, mas também de previsibilidade regulatória. Qualquer enquete, enfim, ou pesquisa de opinião entre os empresários, enfim, não importa se é das regiões metropolitanas ou do interior, um dos elementos que sistematicamente aparecem como que refreiam os investimentos é o grau elevado que nós ainda passamos com insegurança jurídica. Obviamente, a reforma tributária, como proposta, não ajuda, mas não é só a reforma tributária. Há decisões que têm sido tomadas, enfim, pelo nosso judiciário, com todo respeito, mas que são pouco inteligíveis às pessoas, aos empresários, aos investidores. Isso, efetivamente, é trabalho. O judiciário, na nossa perspectiva, é um vaso comunicante. Decisões numa área, exatamente como, aliás, foi mencionado aqui, afetam a infraestrutura. E decisões que dizem respeito diretamente à infraestrutura, obviamente, afetam mais.
Segundo, existe uma dimensão legislativa importantíssima. Vide o marco regulatório do saneamento básico, como isso foi importante, foi aprovado, os vetos tecnicamente corretos foram mantidos e nós vamos ter, esse ano, nos próximos anos, um grande boom de investimentos em infraestrutura de saneamento básico que nós precisamos. Segundo, a nova lei do gás foi aprovada, foi uma versão muito positiva que foi aprovada, e vamos esperar agora, vai demorar um pouquinho mais, vamos esperar que os investimentos reflitam essa nova legislação. Mas existe não só saneamento básico e gás natural, existem outras legislações que foram aprovadas recentemente, ou que estão para ser aprovadas, bastante importantes, e eu acho que o legislativo nosso, junto, obviamente, com o judiciário, tem um papel fundamental para nós impulsionarmos o investimento em infraestrutura. O terceiro elemento, eu vou terminar aqui, diz respeito ao financiamento. Nessa dimensão, eu acho que já foi dado um grande passo de envolver mais o mercado de capitais com a legislação aprovada em 2011, com as chamadas debêntures incentivadas. Eu diria hoje, o grande gap, a grande brecha que nós temos, e é fundamental que isso avance, já tem alguns anos que nós vimos falando, é você introduzir o Project Finance no Brasil. Nós temos um Project Finance pela metade, alguns dizem o falso Project Finance, mas basicamente, se nós formos ampliar os investimentos anualmente na ordem de 25, 30 bilhões, todos os anos, vai faltar balanço. Vai faltar balanço para as empresas, vai faltar balanço de modo geral para os desenvolvedores. E o Project Finance, o conceito de Project Finance é simples. O financiamento vem a partir do fluxo de caixa dos empreendimentos. É isso que é feito em outros países e nós temos ainda um caminho a percorrer. Nós temos que envolver bancos públicos, temos que envolver instituições internacionais como o BID, o Banco Mundial, temos que envolver a nossa indústria seguradora e temos que dar maior grau de segurança jurídica para que, se algo der errado, como às vezes dá errado lá fora, não é incomum, a indústria seguradora, que empacota em última análise tudo, possa fazer o step-in, ou seja, que eles tenham os direitos de step-in, os direitos de entrar, reestruturar e fazer o projeto seguir adiante. Então, nós temos essa agenda básica, mais além de avançar com as concessões, privatizações, etc. Enfim, essa agenda é fundamental que avance no nosso país, nesse governo, no próximo governo, nos próximos anos. Isso está aí como elemento central, certamente nessa década, para nós impulsionarmos o crescimento, para nós ampliarmos em 0,5%, de acordo com os nossos cálculos, o PIB potencial. Enfim, é isso. De novo, agradecer, e se me perdoe se eu passei um pouquinhozinho do meu tempo.